A pobreza não está no seu bolso, está na sua mente. Nos ensinaram que a felicidade chega com mais dinheiro, mais coisas, mais luxos. Nos venderam a ideia de que para ser alguém, precisamos ter muito. Mas esqueceram de nos contar sobre a paz. Aquela paz verdadeira que não se compra em loja nenhuma. Porque se a sua alma está em calma, nada lhe falta. Mas se ela está inquieta, nem todo o ouro do mundo será suficiente para preencher o vazio. Hoje, eu quero te revelar por que a verdadeira abundância não se acumula, ela se desperta. Vou te contar a história de um homem que tinha tudo para ser infeliz, mas descobriu o segredo para viver com uma plenitude que o dinheiro não paga, gastando muito menos. E mais do que uma história bonita, hoje você vai sair daqui com 7 dicas práticas. 7 chaves de sabedoria extraídas da vida desse homem, que vão mudar sua forma de ver o dinheiro, a felicidade e a sua própria vida para sempre. Inscreva-se no canal Transformando a Mente agora, porque este vídeo não é apenas entretenimento, é um convite para uma nova vida. E se você está aqui, provavelmente já sente isso. Algo dentro de você sabe que viver nessa corrida eterna nunca será o suficiente. Você sente isso toda vez que compra algo novo, e o vazio volta no dia seguinte. Eu sei como é. Eu também já estive lá. E hoje, juntos, vamos descobrir o caminho de volta para o que realmente importa. Fica comigo até o final. A 7ª dica é a mais libertadora de todas. O nome dele era Augusto, mas antes de ser conhecido como o homem sábio daquela pequena cidade do interior, Augusto foi um homem igual a tantos outros que vemos nas capitais. Igual a mim, talvez igual a você. Augusto vivia na cidade grande. Tinha um bom emprego em um escritório de contabilidade, um carro do ano financiado em 60 vezes e um apartamento em um bairro nobre que ele pagava com o suor de 12 horas diárias de trabalho. Aos olhos do mundo, Augusto tinha vencido na vida. Mas a verdade, aquela que ele escondia atrás dos ternos bem cortados e do sorriso cansado nas fotos de rede social, era bem diferente. Augusto era um prisioneiro. A vida dele era uma corrida sem linha de chegada. O despertador tocava às 5h30 da manhã e o primeiro pensamento não era de gratidão por um novo dia, mas de ansiedade pelas contas que venceriam na semana. O café da manhã era engolido às pressas, sem sentir o gosto. O trânsito era uma batalha diária que sugava sua energia antes mesmo do trabalho começar. No escritório, Augusto era eficiente, mas vazio. Ele movia números que não eram seus, gerava lucros que não ia aproveitar, tudo para manter um estilo de vida que, no fundo, não lhe trazia alegria. Ele comprava coisas que não precisava. Um relógio novo porque o chefe tinha um parecido. Um celular de última geração porque o antigo já tinha 1 ano de uso e estava ultrapassado. Roupas de marca para impressionar pessoas que ele nem gostava de verdade. Cada compra trazia uma pequena descarga de adrenalina, uma sensação momentânea de poder e satisfação. Eu mereço, ele dizia a si mesmo. Mas essa sensação durava pouco. Logo vinha a fatura do cartão de crédito, e com ela, o peso da dívida e a necessidade de trabalhar ainda mais. A casa dele estava cheia de objetos. O guarda-roupa mal fechava. A garagem tinha ferramentas que ele nunca usou, equipamentos de esporte que juntavam poeira. Mas o coração de Augusto, estava vazio. A esposa, Helena, era uma mulher boa, mas que também tinha sido engolida pela mesma engrenagem. Eles viviam na mesma casa, mas eram como 2 estranhos que dividiam as despesas. As conversas eram sobre dinheiro, problemas, o que precisavam comprar, o que precisavam pagar. O silêncio entre eles era preenchido pelo barulho da televisão ou pela luz azul dos celulares. Os fins de semana eram uma tentativa desesperada de compensar o vazio da semana com mais consumo. Jantares caros, passeios em shoppings lotados, a busca incessante por fazer algo,
para não ter que encarar o nada que sentiam por dentro. Augusto sentia que estava vivendo no piloto automático. Ele tinha tudo e não tinha nada. Ele tinha conquistado o sonho americano, mas se sentia em um pesadelo. E então veio o dia que mudou tudo. O dia em que a vida decidiu puxar o freio de mão. Foi numa tarde de terça-feira. Augusto estava no meio de uma reunião importante, apresentando um balanço trimestral. A pressão era enorme. Os números não estavam bons, e o diretor olhava para ele com impaciência. De repente, Augusto sentiu uma pontada aguda no peito. O ar faltou. A sala começou a girar. As vozes ao redor dele se tornaram um zumbido distante. Ele tentou se segurar na mesa, mas as pernas falharam. Ele acordou no hospital, cercado por máquinas que apitavam. O diagnóstico, um princípio de infarto causado por estresse crônico. Aos 45 anos. O médico foi claro. Seu Augusto, o senhor precisa mudar de vida. O seu corpo não aguenta mais esse ritmo. Se continuar assim, não vai chegar aos 50. Naquela cama de hospital, olhando para o teto branco, sem o celular, sem o relógio caro, sem os ternos, Augusto se viu nu. Viu a fragilidade da vida que ele tinha construído com tanto esforço. Ele pensou em Helena, que tinha chorado ao seu lado quando ele acordou. Pensou nos anos que perdeu, correndo atrás de vento. Pensou em todas as coisas que tinha comprado e que agora, ali, diante da possibilidade da morte, não valiam absolutamente nada. O medo da morte deu lugar a uma clareza assustadora. Ele não estava vivendo, ele estava apenas sobrevivendo, pagando boletos para manter uma vida que o estava matando. Quando recebeu alta, Augusto voltou para casa. Mas ele já não era o mesmo homem. Ele olhava para o apartamento luxuoso e só via uma gaiola dourada. Olhava para o carro na garagem e só via uma dívida que roubava seu tempo e sua saúde. Ele tentou conversar com Helena. Tentou explicar o que sentia. Helena, nós precisamos mudar. Nós estamos nos matando por coisas que não importam. Vamos vender tudo. Vamos viver uma vida mais simples, mais nossa. Mas Helena não estava pronta. Ela olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Vender tudo? E vamos morar onde? E o que as pessoas vão dizer? Augusto, você está delirando por causa do remédio. Nós trabalhamos a vida toda para ter isso. A resistência dela foi um balde de água fria. Augusto percebeu que a prisão não era só física, era mental. E que nem todos estavam dispostos a se libertar. Ele passou semanas em um conflito interno agonizante. De um lado, o medo de perder tudo o que conhecia, o medo do julgamento, o medo de fracassar aos olhos do mundo. Do outro, a certeza de que, se continuasse naquela vida, ele morreria por dentro muito antes do seu corpo parar. A decisão veio em uma noite de insônia. Ele se levantou, foi até a varanda e olhou para a cidade iluminada lá embaixo. Milhares de janelas, milhares de vidas correndo na mesma roda de rato. Ele respirou fundo e sentiu pela primeira vez em anos uma ponta de coragem. Ele não sabia para onde ia nem como faria, mas sabia que não podia mais ficar ali. Na manhã seguinte, Augusto pediu demissão. O dia seguinte ao pedido de demissão não foi de alívio imediato, foi de vertigem. Augusto acordou sem despertador, e o silêncio do apartamento parecia gritar. Ele não tinha para onde ir. Não tinha e-mails urgentes para responder. A identidade que ele construiu por 25 anos, Augusto, o gerente financeiro bem-sucedido, tinha evaporado durante a noite. E então começou o processo que ele chamaria mais tarde de a grande limpeza. Augusto começou a abrir armários, gavetas, caixas na garagem. Era doloroso. Cada objeto que ele pegava trazia uma lembrança, não do momento em que foi usado, mas do preço que custou. Ele olhava para ternos caríssimos, que mal usara, e via horas de vida desperdiçadas em reuniões estressantes para pagá-los. Olhava para eletrônicos obsoletos na gaveta e via a futilidade da sua busca por status.
Ele começou a vender. Anunciou o carro de luxo, os móveis de design, as roupas de marca. Cada venda era como arrancar um pedaço da sua própria pele. O ego gritava: "Você está louco? Você é um fracassado que está vendendo tudo para sobreviver." A resistência de Helena se transformou em um silêncio gelado. Ela assistia ao desmantelamento do lar deles, como quem assiste a um funeral. Ela se recusava a participar. Para ela, Augusto estava destruindo o futuro deles, não o salvando. Os amigos também desapareceram. Aqueles que adoravam os jantares caros que Augusto pagava, de repente estavam muito ocupados para atender o telefone. Augusto percebeu com um gosto amargo na boca que sua rede de contatos era feita de interesse, não de afeto. Ele estava sozinho, cercado por caixas de papelão, em um apartamento que ecoava, vendo o dinheiro da rescisão diminuir enquanto tentava se livrar das dívidas. Foram meses de angústia, dúvida e medo. Ele se perguntava todos os dias se tinha cometido o maior erro da sua vida. Mas, no fundo daquela angústia, algo novo começava a brotar. A cada objeto que saía pela porta, Augusto sentia o peito 1 milímetro mais leve. A ansiedade crônica que o acompanhava há anos começou a dar lugar a uma estranha calma. Ele tinha menos para gerenciar, menos para limpar, menos para proteger. O deserto era árido, solitário e assustador. Mas pela primeira vez em muito tempo, Augusto estava caminhando com as próprias pernas e não sendo arrastado pela correnteza. A decisão final foi a mais difícil. O dinheiro da venda das coisas e a rescisão não durariam para sempre na cidade grande. Augusto sabia que precisava ir embora. Ele encontrou uma pequena casa para alugar no interior, numa cidadezinha onde o tempo parecia passar mais devagar. A casa era simples, com chão de cimento queimado, janelas de madeira que rangiam e um quintal com uma mangueira velha. O aluguel custava 1/10 do condomínio do seu antigo apartamento. Helena não foi. "Eu não vou enterrar minha vida no meio do mato, Augusto. Se você quiser ir, vá sozinho." A separação não foi oficializada com papéis, mas foi real. Ele partiu com uma mala de roupas essenciais, alguns livros e um colchão no banco de trás de um carro popular usado que comprou com o resto do dinheiro. A chegada à casa nova foi em uma tarde chuvosa. O lugar cheirava a mofo e terra molhada. Não havia luxo, não havia porteiro, não havia delivery de comida japonesa. Naquela primeira noite, deitado no colchão no chão da sala vazia, ouvindo apenas o som dos grilos e da chuva no telhado de telha, Augusto chorou. Chorou de medo, de solidão, de saudade do conforto que tinha jogado fora. Mas na manhã seguinte, algo aconteceu. Augusto acordou com o sol batendo em seu rosto através da janela sem cortina. Não foi o despertador. Foi a luz. Ele se levantou e abriu a porta dos fundos. O ar era diferente. Não cheirava a escapamento de ônibus. Cheirava a orvalho e mato. Ele ouviu um pássaro cantando na mangueira. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu o aperto no peito ao acordar. Sua mente não foi invadida instantaneamente por uma lista de tarefas e preocupações financeiras. Ele preparou um café simples em um fogareiro de 2 bocas. Sentou no degrau da varanda e tomou o café olhando para o nada. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Ninguém ligou, ninguém cobrou. O mundo não acabou porque ele estava parado. Naquele momento, com uma xícara de café barato na mão, sentado no chão de uma casa humilde, sem emprego e sem status, Augusto sentiu algo que não sentia desde a infância. Ele respirou de verdade, um respiro fundo que encheu os pulmões até a base, sem barreiras, sem pressa. Ele tinha muito pouco. Sua conta bancária estava minguando. O futuro era incerto. Mas, naquele degrau de varanda, ele se sentiu mais rico do que no dia em que foi promovido a gerente. Ele tinha recuperado a única coisa que o dinheiro não podia comprar de volta: o seu tempo e a sua paz. A jornada da sabedoria tinha começado. Os meses seguintes não foram fáceis.
A vida no interior exigia uma adaptação que Augusto não esperava. Ele teve que aprender a cozinhar sua própria comida, a consertar o que quebrava, a viver com um orçamento que antes ele gastaria em um único jantar. Ele conseguiu bicos online de consultoria financeira para pequenas empresas, trabalhando poucas horas por dia, ganhando apenas o suficiente para cobrir suas despesas básicas, que agora eram mínimas. O resto do tempo, ele lia, ele caminhava, ele conversava com os vizinhos, gente simples que tinha uma sabedoria que nenhum MBA ensinava. Augusto começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava no extrato bancário, mas na qualidade do sono, na ausência de dívidas, na liberdade de não ter que impressionar ninguém. Aos poucos, a ansiedade crônica foi substituída por uma serenidade profunda. Seu rosto desinchou, seu olhar clareou. Ele rejuvenesceu 10 anos em um. Ele não se tornou um monge isolado. Pelo contrário, ele se reconectou com a vida, mas agora ele vivia em seus próprios termos. E foi nesse processo, observando sua própria transformação e os erros que cometeu no passado, que Augusto começou a anotar seus aprendizados. Ele queria entender o que realmente tinha mudado. Depois de 2 anos vivendo assim, ele condensou sua experiência em 7 lições essenciais. 7 princípios que ele gostaria de ter aprendido décadas atrás e que teriam lhe poupado tanta dor e tanto dinheiro. Hoje, Augusto compartilha essas lições não como um guru inalcançável, mas como alguém que esteve no fundo do poço do consumismo e encontrou o caminho de volta. Preste atenção. Estas não são dicas financeiras comuns, são dicas de vida. Dica 1. Aprenda a diferença entre eu quero e eu preciso. Isso parece óbvio, mas é a armadilha mais perigosa. A publicidade gasta bilhões para confundir sua mente, fazendo você acreditar que precisa do novo celular para ser produtivo, que precisa daquela roupa para ser aceito, que precisa daquele carro para ser feliz. Augusto percebeu que 90% do que ele comprava era eu quero, disfarçado de eu preciso. O eu preciso é básico: teto, comida, saúde, roupas funcionais. O eu quero é infinito e nunca será saciado. Antes de comprar qualquer coisa, faça a regra das 72 horas. Viu algo que quer? Espere 3 dias. Se depois de 72 horas você ainda sentir que aquilo é essencial para a sua vida, talvez seja uma necessidade. Mas te garanto, na maioria das vezes, a vontade vai passar e seu dinheiro vai ficar no bolso. Dica 2. Pare de pagar a taxa da preguiça. A vida moderna nos tornou preguiçosos. Pagamos para que outros cozinhem para nós, delivery. Pagamos para que outros nos transportem, aplicativos. Pagamos juros altos porque não temos paciência para juntar dinheiro. Augusto descobriu o prazer e a economia de fazer as coisas por conta própria. Cozinhar sua própria comida não é só mais barato, é mais saudável e terapêutico. Consertar algo em vez de jogar fora te dá uma sensação de competência. Caminhar até a padaria em vez de ir de carro economiza gasolina e te dá saúde. Cada vez que você escolhe a conveniência em vez do esforço, você está pagando uma taxa invisível que drena sua riqueza. Recupere a autonomia sobre sua vida. Dica 3. O seu tempo é a moeda mais cara do mundo. Não o venda barato. Quando você compra um sapato de 500 reais, você não está pagando com dinheiro, você está pagando com tempo de vida. Quantas horas você teve que trabalhar, longe da sua família, engolindo sapos, para ganhar esses 500? Augusto trabalhava 12 horas por dia para pagar coisas que ele nem tinha tempo de aproveitar. Isso é escravidão moderna. Antes de fazer uma compra grande, calcule: quantas horas da minha vida isso custa? Quando você começa a precificar as coisas em horas de vida e não em reais, sua perspectiva muda completamente. Aquele objeto caro, de repente, não parece valer uma semana inteira longe de quem você ama. Dica 4. A alegria nas coisas gratuitas é a única que dura.
A felicidade que você sente ao comprar algo novo dura pouco. É a dopamina do momento. Logo, o objeto vira paisagem e você precisa de outra compra para sentir o mesmo prazer. Mas a alegria de uma caminhada no parque, de uma conversa profunda com um amigo, de ler um livro emprestado da biblioteca, de ver um pôr do sol, essa alegria é sustentável. Ela não custa nada, não gera fatura de cartão e nutre a alma de verdade. Augusto reaprendeu a encontrar prazer no que é simples e acessível a todos. A verdadeira riqueza está em ser capaz de desfrutar do que já é seu por direito de nascimento. Dica 5. A gratidão diária é o antídoto para a escassez. A publicidade nos bombardeia com mensagens do que não temos. Ela cria um sentimento constante de falta, de insuficiência. E a cura para isso não é comprar mais, é agradecer pelo que já existe. Augusto começou um hábito simples. Todas as manhãs, antes de levantar, ele listava mentalmente 3 coisas pelas quais era grato. Coisas simples: a saúde, o teto sobre sua cabeça, o café quente. Quando você foca no que tem, a sensação de abundância cresce. Você para de olhar para a grama do vizinho e começa a cuidar da sua. A gratidão blinda sua mente contra o desejo de consumo, porque você percebe que já tem o suficiente para ser feliz agora. Dica 6. A regra do entra um, sai um, ou 2. Nossas casas estão entupidas. Acumulamos coisas que podem servir um dia, roupas que não nos servem mais, objetos quebrados. Esse acúmulo físico gera um acúmulo mental. É peso morto. Augusto adotou uma regra de ouro. Para cada objeto novo que entra em sua casa, um objeto antigo deve sair. Se ele compra uma camisa nova, uma velha deve ser doada. Isso te força a pensar 2 vezes antes de comprar. Eu realmente quero isso a ponto de abrir mão de algo que eu já tenho? Isso mantém sua vida leve, sua casa organizada e sua mente clara. E melhor ainda, ajuda quem precisa com suas doações. Dica 7. A mais importante. Invista em relações, não em objetos. No fim da vida, ninguém pede para ver o extrato bancário ou a coleção de sapatos. As pessoas pedem para ver a família, os amigos, para segurar a mão de quem amam. Augusto percebeu, tarde demais com Helena, que tinha negligenciado o que realmente importava para correr atrás de coisas. Ele trocou jantares em família por horas extras no escritório. Trocou conversas profundas por presentes caros para compensar sua ausência. O melhor investimento que você pode fazer é nas pessoas. Gaste seu dinheiro e seu tempo criando memórias, não comprando coisas. Uma viagem simples com a família vale mais do que qualquer TV de 80 polegadas. Um café com um amigo que está passando por um momento difícil vale mais do que um relógio de marca. As coisas quebram, enferrujam e saem de moda. O amor e as conexões verdadeiras são a única riqueza que levamos conosco e a única que realmente nos sustenta nos momentos difíceis. Augusto não se tornou um eremita. Ele ainda tem um celular, ainda tem um carro, agora usado e pago à vista. Ainda compra coisas de que precisa. Mas a relação dele com o dinheiro e com a vida mudou completamente. Ele deixou de ser um escravo do ter para se tornar um mestre do ser. Ele descobriu que a vida simples não é sobre privação, é sobre liberdade. É sobre tirar o excesso para que o essencial possa florescer. E você, até quando vai continuar correndo nessa roda, trocando sua vida por coisas que não te preenchem? Até quando vai deixar que o marketing dite o que é felicidade para você? A porta da gaiola está aberta. Sempre esteve. A chave é a sua consciência. Se essas 7 dicas tocaram algo dentro de você, se você sente que está pronto para começar essa mudança, eu tenho um convite. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um. Faça dele o primeiro dia do resto da sua vida.